um clima de outono, efetivamente, né? Estamos em nome de farmácias associadas aqui. Você tem amigos, farmácias associadas em Tupã, Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Estamos em nome de Delta Sul. Na Delta Sul você tem móveis, eletro, som, imagem, informática, telefonia celular, objeto de decoração, brinquedos, produtos para camping, tudo com facilidades você tem na Delta Sul. E Teseus 30, esse produto que você encontra na farmácia de sua preferência. Nós tivemos novamente uma interrupção aí no serviço de upload da internet, né? Estamos trocando o nosso servidor aqui, utilizando agora de um sistema reserva que temos, e vai ter uma qualidade um pouco inferior aí na imagem, uma vez que é um sistema de reserva que temos, mas foi a estabilidade que nós conseguimos para retomar essa transmissão por essa plataforma também e nas demais plataformas digitais. Todas elas utilizam a internet, né? Então o portal, o aplicativo, né? Todos eles dependem do upload da internet, que estava com um problema. Agora estamos usando um sistema reserva aqui para poder levar também isso para você no seu computador, no seu aplicativo. Mas seguimos normal aqui nos 990 kHz, essa frequência tradicional da sua Rádio Tupã. E já anunciamos ali, quem está na live está vendo aqui a presença em nossos estúdios do vereador, presidente do Clube Amigos da Terra, engenheiro agrônomo Almir Ribeiro de Oliveira, que nos visita na manhã de hoje, como ele tem feito já há muitos anos, neste período que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi ontem, né, oficialmente, mas é uma semana que se volta, tem a chamada Semana do Meio Ambiente também, esses dias que se trata dessa questão. E o Almir nos solicitou um espaço para repercutir novamente, nesse 2019, aquilo que ele tem feito já. Quantos anos, Almir? Bom dia, como é que está, amigo? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Prazer estar aqui, Miguel. Almir, desde a faculdade lá em Pelotas, você já era focado nisso. Inclusive, era um aluno um pouquinho diferente lá dos demais nessa questão. Mas essa questão do meio ambiente, ela foi gradativamente tendo mais importância e mais relevância. E você sempre esteve envolvido nela, acompanhando o andar da carruagem, digamos assim, né? As abóboras se acomodaram na carruagem ali, as pedras se acomodaram na carroça, nesse andar todo, ou ainda está muito revolta a questão do meio ambiente? Como é que você avalia hoje a questão do meio ambiente e a visão que a sociedade tem dele? A sociedade tem uma visão induzida a erro sobre a questão ambiental. Por quê, Miguel? Por exemplo, a gente entende que para tratar de um assunto com toda a sua responsabilidade que se deve, você tem que conhecer esse assunto. Então, qual era o nosso ambiente de Tupã? Há algum tempo atrás, tu lembra que era um ambiente de pecuária. Nós tínhamos o maior frigorífico da América Latina. Isso é uma realidade. As pessoas podem dizer, mas faz muito tempo. Isso em termos de idade humana é até um bom tempo, mas em termos de mundo é zero. Né? É zero, e também tem outra. O frigorífico terminou, mas o gado e a pecuária não. Uhum. Teve um problema ambiental aí, muito sério, né? Principalmente porque eu sempre defendo que o conceito de meio ambiente é aquele muito simples, conjunto de condições que cercam o ser vivo, todo momento. Aonde eu vou, e aonde a gente está fazendo qualquer atividade, tu está num ambiente novo, é um conjunto de condições que estão te cercando sempre. Uhum. Novas condições. Então, se nós tivermos numa Tupanciretã um ambiente que era de pecuária, e mudou algumas coisas, mas não mudou. Aliás, a própria pecuária teve um novo conjunto de condições. Hoje nós temos um novo conjunto de condições na pecuária de Tupanciretã, porque os campos viraram lavoura, e daí esses campos viraram a produção de soja, mas num período do inverno, por exemplo, se produz pecuária aqui talvez mais eficiente do tempo que era tudo campo. Uhum. Então, esses detalhes nos provocam por causa dos novos momentos. Então, quando a gente tem hoje essa grande discussão ambiental, mas a sociedade brasileira está induzida a só discutir meio ambiente quando acha que tem um probleminha. Um caminhão virou lá perto de uma água, né? Porque o uso do agrotóxico. E hoje, Miguel, por exemplo, se nós procurar aqui, quantas pessoas morrem por ano em função de intoxicação por agrotóxico? Talvez, se existir algum número aí oficial, eu acho que não tem, mas em todo caso se tiver, são números ínfimos. E é o mais hoje, inclusive hoje à noite nós vamos ter uma reunião em Ibirubá,
para se tratar de uma questão muito interessante sobre agrotóxicos que estão querendo eliminar agrotóxicos do uso das lavouras do Rio Grande do Sul, que se eliminar vai causar um desastre ambiental na produção de soja. Por quê? Porque vai praticamente inviabilizar o plantio direto. Então é muito sério isso. E aí as pessoas que não conhecem plantio direto, não conhecem agrotóxico, mas com facilidade discutem agrotóxico. E aí os grandes problemas ambientais, qual é o maior problema ambiental segundo a ONU? Problema do mundo, que a ONU fala hoje, o maior problema ambiental do mundo é a fome. Cada 6 segundos, morre uma pessoa de fome no mundo. Esse é o maior problema. E o que nós temos a ver com isso? Nós somos produtores de alimentos. Qual é o segundo maior problema ambiental do mundo? Doenças causadas por água fecal, água poluída. O que nós, produtores rurais, temos a ver com isso? De lá do meio rural tem que vir água boa para a cidade, para evitar esse segundo maior problema ambiental do mundo. Isso é fato, Miguel. Fato. Nós temos a ver com isso. Qual é o terceiro maior problema ambiental que eu coloco assim para o Brasil? Corrupção. Será, Miguel, um questionamento, será que a corrupção brasileira não mata milhares de vezes mais do que uma possível morte por algum agrotóxico? Com certeza mata. A corrupção brasileira, como um conjunto de condições que cercam o Congresso Nacional e que cercam as Assembleias Legislativas e que cercam as câmaras de vereadores e que cercam o ambiente político, esse conjunto de condições está altamente poluído pela corrupção brasileira. A corrupção brasileira é, hoje, até porque o Brasil está figurando como, se não o maior, um dos maiores, os mais corruptos do mundo. Então, quando nós vemos hoje situações, por exemplo, se discutiu muito um problema ambiental daquelas lá em Brumadinho, aquela questão lá das barragens, né? Então se discutiu muito aquilo, mas não se discutiu que provavelmente foi por propina, foi por corrupção que não se fez aquela coisa lá como deveria. Então são essas questões que nós temos que discutir. Então quando eu falo aqui, nós em Tupã-Seretã, Clube Amigos da Terra, quando a gente entende que a fome é um problema mundial e nós temos muito o que fazer e ajudar, e o Brasil tem, nós entendemos que nós temos que trabalhar isso. Porque se é o maior, é o maior. O que nós podemos fazer? Podemos fazer. Segundo problema, podemos fazer? Podemos, estamos fazendo. Por exemplo, Tupã-Seretã é um dos municípios do Planalto, em que tem aqui digamos assim, é mais rico em nascentes de água. Assim. Nascentes de água. Isso é um privilégio, Miguel, que nós temos. Isso aí tem importância aqui para nós na questão ambiental, na nossa cidade aqui? As pessoas se preocupam com isso? Não. Não. Nós, produtores, estamos nos preocupando. Aliás, aqui, quando se fala um problema ambiental que envergonha muito a nossa cidade, está sendo os lixos atirados aí para tudo que é lugar. E nós temos atualmente um governo que tem um ministro do meio ambiente que nós estamos se aproximando dele pela primeira vez. Nós estamos se aproximando do ministro do meio ambiente. Já se articulando para trazer uma reunião que eu já falei aqui que nós faríamos em Santiago, agora em maio, por problemas de agenda. Se estudou a possibilidade de fazer essa semana, que era a Semana do Meio Ambiente, mas está muito agitada a agenda do ministro, e ele já marcou já está agendado para outubro e nós queremos trazer antes. Porque nós queremos contribuir com o ministro, com o Brasil, o quanto antes possível. Nós sabemos que cada dia que atrasasse o nosso encontro com o ministro do Meio Ambiente, isso nós vamos deixar de estar ajudando o Brasil a acertar alguns pontos que precisam ser acertados. Porque nós já temos 40 anos de experiência nisso. É uma situação que estamos vivendo. O Brasil precisa muito de nós. O principal segmento que está ajudando hoje o ambiente econômico e ambiental brasileiro é o agro. Então nós podemos ajudar muito. E a gente quer conversar isso com o ministro pela primeira vez, abertamente, como quem governa e quem produz. E quem produz e quer produzir, preservando o meio ambiente. Então vai ser uma conversa muito agradável, com certeza. E a gente fica acompanhando aqui, Miguel, num novo momento que a gente vive, envolvendo questões políticas, por exemplo, é que
a nossa classe política, a nossa sociedade, ela não entendeu ainda que se nós temos qualidade de vida, se nós temos alguma coisa boa, não só no município, como no estado, no país, a gente ajuda a pagar isso. As pessoas não entenderam ainda que quem paga a conta de tudo é o contribuinte, todos nós somos. Então a gente está acostumado a ficar criticando, mas a gente não está acostumado a chamar quem tem que decidir. Dizer, olha aqui, rapaz, o problema existe, nós queremos ajudar a resolver, até porque nós estamos pagando para resolver. E eu não gosto quando eu ouço muito políticos falar muito que mandei dinheiro para cá, mandei dinheiro para lá, fiz isso, vou fazer aquilo. Ele não vai fazer nada, o dinheiro não é dele, o dinheiro é público, o dinheiro é do contribuinte. E aí o político tem que ter esse respeito com o contribuinte, sabendo que todos os desenvolvimentos ou programas políticos que têm que ser feitos, que tem custo, quem paga é o seu contribuinte. Então é preciso que se respeite o contribuinte, se faça alguma coisa de interesse público. É assim, os países desenvolvidos são assim. E nós aqui ficamos aí induzindo, em primeiro lugar, que há um problema ambiental na educação, está sendo colocado aí abertamente, que precisa ser enfrentado. Há dificuldades, a gente sabe que a educação brasileira ela está improdutiva, ela precisa produzir mais. Nós passamos por isso, a gente foi estudante, a gente entende que pode ser melhorado muito na educação. É um problema ambiental também. Na saúde, é um problema ambiental. Então é esse contexto que a gente vê do todo como questões ambientais. Segurança pública é uma questão ambiental, nós temos que discutir isso. Só que nós temos que mudar mesmo. O conjunto de condições que nos cercam mudam e nós temos que mudar a nossa forma. Se a gente achar que é o pai da criança, que eu vou resolver sem considerar se a causa que tu defende é importante para ti, para uma sociedade, ou não é importante, tu tem que entender isso. Porque nós estamos num ambiente, ou esse ambiente tem que ser bom para nós, para todos, né? Ou não interessa, tu tá fazendo coisas que interessam para ti. Isso não existe, isso não é ambiental, isso não é ecologicamente correto. E aí o pessoal inventa muita bobagem. Por exemplo, na questão política. Se inventou uma loucura no Brasil chamado de politicamente correto. O que era o politicamente correto? Era tu fazer uma cartilha política e tudo que alguém não concordasse contigo, com aquela tua cartilha, não era politicamente correto. Por mais absurdo que tivesse sido escrito nessa cartilha. E nós, acostumados a enfrentar esse tipo de desequilíbrio ambiental, seja em que segmento fosse, nós resolvemos dizer que essa cartilha, pregando politicamente correto, estava ecologicamente desequilibrada. E aí provocamos grandes debates aí, e vamos procurar. Porque eu virei, assim, uma pessoa que hoje eu não posso mais sair disso, porque eu já estou viciado nisso. Está cabendo a mim chutar muito balde. Por exemplo, essa questão dos agroquímicos. Isso aí a gente lidou, Miguel, desde quando a gente está estudando. E veio. A nossa agricultura, que aqui plantava 40 mil hectares, hoje planta 150 mil de Tupã. Uhum. Nós estamos numa região de ação de Tupã-Seretã de mais de 300 mil hectares. Estamos no Rio Grande do Sul aí com 5, 6 milhões de hectares, quase que só para soja, é isso. Estamos no Brasil com mais de 30 milhões de hectares para soja, e a soja é grande cultura, né? E nós temos muito a ver com isso, por quê? Porque a soja brasileira hoje, ela está com esse tamanho por causa do plantio direto, por causa da biotecnologia e por causa de acertos no Código Florestal. Onde é que mais se discutiu esse assunto no Brasil? Tupã-Seretã. Então, por isso que a gente tem muita tranquilidade para dizer, olha, até que nos prove o contrário, até que nos prove que nós estamos ecologicamente corretos, então a gente vai continuar brigando. E o ecologicamente correto, nós temos que saber o que é ecologia e o que é ecologia dentro do contexto de produção. Então, quando tu liga uma coisa com a outra, inclusive agora nós temos uma grande bandeira que nós vamos mexer com o ministro do Meio Ambiente. Por quê? Porque para te produzir alimentos, tu tem que ter um ambiente de solo,
um ambiente de ar, um ambiente de água, um ambiente de sol, um ambiente de máquinas, um ambiente de tecnologia, um ambiente de necessidade de produção de alimentos, a necessidade de produção de alimentos o mais equilibrado possível, né? Então tudo isso tu tem que discutir nesse agro e a gente está sendo atacado fortemente hoje, porque parece que a agricultura hoje é o tu usar máquina e usar algum insumo. E os principais insumos, e o principal segmento, que é o ser humano, que tem uma necessidade, que a cada 6 segundos morre um de fome, e que o nosso Brasil tem 851 milhões de hectares e planta em apenas 7,8% disso para produzir alimentos. 60 e poucos milhões de hectares, isso é quase nada no Brasil. E aí o Brasil tem mais 300 milhões de hectares para produzir alimentos, e por causa de barreiras profissionais, que se dizem ambientais, mas na verdade elas são assim usadas para impedir o desenvolvimento brasileiro. Então a gente tem, nesse contexto aí, que provocar esse diálogo pela primeira vez, eu sempre digo isso, juntando os ministérios. Hoje, por exemplo, eu ouvia entrevistas do presidente da República, manifestações dele, onde ele falava assim como presidente, e ele, em primeiro lugar na cabeça dele, ele não entender que ele é o Superman, o super-homem. Ele tem que ter uma equipe preparada para isso. E ele falava, por exemplo, na questão das estradas, que são péssimas no Brasil, onde o ministro da infraestrutura está indo. Ele está pegando um caminhão e andando pelas estradas lá para ver o que o caminhoneiro sofre quando anda pelas estradas. Então, o ministro tem de ver isso e, a partir daí, conhecendo o ambiente das estradas, provavelmente o ministro vai chegar e vai dizer: ó, presidente, é um caos, nós vamos ter que dar um jeito. Por quê? Se o principal segmento da nossa economia, que é o agro, está produzindo alimentos, o pessoal está produzindo, está com uma carreta lá com a melhor tecnologia do mundo, e numa estrada que não suporta nem fuca, está andando carretas e carretas por cima. Então é esse tipo de atitude que a gente entende que o Brasil tem que ter, e nós temos que ajudar nisso. Então nós, Clube Amigos da Terra, eu como vereador, como produtor rural, como engenheiro agrônomo, e como um tupanceritanense, né, que me considero, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. E aí nós temos que comunicar. E aí, por exemplo, eu estou olhando aqui para ti, tu parece que não está acreditando que nesse poder todo da produção e do ambiente, tu não tem importância nisso. Tu tem. Por quê? Porque tu faz parte da comunicação. Não adianta nós ter todas essas coisas e fazendo aí, e a sociedade não ser informada. E aqui fica um desafio para a sociedade tupã. Todas as vezes que nós temos, a maioria das vezes, que a gente tem defendido a produção e que tem que usar certas tecnologias e que em função do mesmo ambiente, porque o ambiente, Miguel, de lavoura, quando tu traz uma cultura nova para Tupã, tu pode até trazer uma cultura aqui, tu planta um ano, não tem invasora, não tem praga, não tem doença. Mas começa a aumentar essa área para te ver. O próprio ambiente começa a surgir pragas e situações que se adaptam. Pragas que vão gostar daquela planta, doenças que vão gostar daquela planta, e começa a aparecer. Isso sempre vai ser assim. E aí a gente tem, como é que vamos fazer? Tu controlar uma lagarta aí numa lavoura pequenininha é uma coisa, mas tu controlar isso numa lavoura grande, hoje não existe outra forma, se não seja com os defensivos, e esses defensivos a gente tem que usar. Primeiro, a ciência tem que produzir. É a mesma coisa que o remédio. Nós lidar com planta e com praga é a mesma coisa que os médicos lidar com pessoas e com doenças. É a mesma coisa. A diferença é o tamanho da dose, né? Só que para a saúde humana ninguém questiona nada. Agora para o agro, qualquer coisinha já faz um barulhão. Então, mas é uma cultura, é um momento que nós precisamos enfrentar e discutir isso. E aí, para concluir então, por favor. Para concluir, dizer que a gente, dentro desse contexto, Miguel, de ecologicamente equilibrado, a gente tem que cuidar dessas questões ambientais, cuidar das questões sociais, das pessoas que dependem desse ambiente nosso. E que bom que a gente possa vir aqui e tu dar um espaço assim, para a gente provocar esse debate. E principalmente, que eu estranho, porque a gente
provocou esse debate em Tupã sobre as tecnologias que hoje dominaram o Brasil e estão dominando o mundo, e a gente falava muito com os estudantes. Eu falava muito com os estudantes. E depois de um período para cá, o sistema de ensino brasileiro, ele não quis mais nos ouvir sobre esses assuntos. E eu sinto falta de que os nossos jovens, e isso os pais precisam pensar um pouco, os nossos jovens precisam. Por exemplo, em Tupanciretã. Como é que Tupanciretã hoje não vai discutir as questões ambientais de produção agrícola? Como é que está? Porque é a vocação do nosso município. E também discutir as questões da cidade, naquilo que todo mundo está vendo aí, que precisaria melhorar muito na questão do lixo na cidade. Então é assim, em função do Dia Mundial do Meio Ambiente, onde as pessoas param para pensar, é muito bom a gente provocar as pessoas para fazer uma reflexão, né? E dizer que nós não vamos desistir nunca de continuar com as nossas bandeiras e defendendo aquilo que a gente sabe que vai ser bom para o próprio ambiente, para a sociedade não só de Tupã, como do estado e do nosso país. Perfeito. Bom, o nosso ouvinte Marcos Borsa dos Santos aqui faz um questionamento, mas peço que o seja o mais sintético possível, porque nós já estouramos em 5 minutos o nosso espaço aqui. Mas ele está perguntando, senhor Almir, não cabe aos vereadores uma iniciativa das ações que o senhor está enumerando, hein? Olha, nós já fizemos isso. Por exemplo, eu entendo, Miguel, até muito boa pergunta do Marcos, assim, ó. Eu entendo que Tupanciretã, pelo tamanho que tem na produção de soja, e de trigo, e de pecuária, do agro, que a nossa Câmara de Vereadores deveria ter uma comissão de agricultura para tratar dessas questões, inclusive de estradas, inclusive de abertura de colheita de soja, inclusive de aproveitamento de uma FEPAGRO, né? De uma área que está aí para o município. Eu acho que nós deveríamos ter uma comissão de agricultura na Câmara de Vereadores para tratar desse assunto. E eu já apresentei esse projeto. O primeiro projeto que eu apresentei na Câmara foi para nós criar uma comissão de agricultura. E esse projeto não andou lá na Câmara. E eu entendo até que por digamos assim, subdesenvolvimento político, o pessoal pode entender que seria um projeto importante, né, que de repente poderia ter consequências politicamente não interessantes para quem trata desse assunto. Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa voltar por causa disso. É bom que o Marcos levanta uma questão. Tá, e vocês vereadores? O que vocês estão fazendo pelo agro de Tupanciretã? Então, é uma boa pergunta e é um bom desafio para a nossa classe de vereadores. Obrigado aí pela pergunta aí para o Marcos. Perfeito. Obrigado pela presença aqui, Almir, que nos solicitou um espaço e trouxe aqui algumas colocações com relação à posição dele, também como homem público, como vereador, como presidente do Clube Amigos da Terra, como engenheiro agrônomo e, como eu falei antes, também como pessoas que desde a sua tenra idade lá como estudante já estava focado nessa questão aí, da questão do meio ambiente. Obrigado, Almir, pela visita. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Miguel. Um abraço a todos. 9h55, eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno com a edição do seu programa Variedades em nome de Delta Sul. Na Delta Sul tem o prazão, você compra agora, você esquece junho, fica tranquilo em julho, começa só a pagar em agosto, por exemplo. Olha, lá tem um barbeador Gama com bateria recarregável em 5 vezes de R$ 15,90 mensais sem juros na Delta Sul. Farmácias associadas aqui, você tem amigos? Farmácias associadas em Tupã, a farmácia econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado de um problema tão comum entre os homens, a impotência sexual. Teseus 30 você encontra na farmácia de sua preferência. Um rápido intervalo, eu já retorno.